Hoje a gente vai conversar sobre Mateus 28, né? O capítulo final ali do Evangelho de Mateus. Isso, aquele momento crucial da ressurreição e o que vem depois? Exato. A cena começa bem cedo, né? Depois do sábado, primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria indo ao sepulcro. Uhum. Um clima ainda de luto, imagino, mas talvez já uma pontinha de expectativa. Não sabemos. É. E aí, ah, acontece algo totalmente inesperado. Um grande terremoto. Sim. E a descida de um anjo do Senhor. Uma cena bem poderosa. Poderosíssima. O anjo rola a pedra do túmulo, se senta sobre ela, e a aparência dele como um relâmpago, vestes brancas como a neve. E os guardas que estavam lá, né? Os soldados romanos. Esses aí tremeram e ficaram como mortos, totalmente incapacitados pelo medo. É interessante esse contraste, né? O mesmo poder divino que paralisa os guardas. Representantes da autoridade que condenou Jesus. Exato. Esse mesmo poder traz uma mensagem de esperança para as mulheres. O anjo funciona ali como um divisor, sabe? Medo paralisante versus fé que impulsiona. E a mensagem dele é super direta. Não tenham medo. Uhum, começando por acalmar. E eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. A confirmação do que Jesus já havia anunciado. E tem a prova. Venham ver o lugar onde ele jazia. E logo em seguida a missão. Vão depressa dizer aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Galileia. Essa instrução é chave, né? Sim, ele repete isso. Lá vocês o verão. E a reação delas? O texto fala em temerosas e cheias de alegria. Uma mistura bem humana diante do extraordinário, né? Totalmente. Aquele temor reverente junto com uma alegria que transborda, e elas não perdem tempo. No mesmo. Correram para anunciá-lo aos seus discípulos. Uma urgência total. E é nessa corrida, nesse caminho... E elas têm outro encontro ainda mais impactante. O próprio Jesus ressuscitado aparece. Uau! Imagina a cena! Ele a saúda, salve. E a reação delas é imediata. Se aproximam, abraçam os pés dele e o adoram. Adoração pura. E o que Jesus diz? Basicamente reforça a mensagem do anjo. Não tenham medo. Novamente, acalmando... E confirma a instrução. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Esse encontro pessoal com Jesus valida tudo, né? Não é mais só a palavra do anjo. É a confirmação definitiva para elas. E a insistência na Galileia marca aquele lugar como o palco do próximo ato, do reencontro com o grupo todo. Enquanto isso, né, do outro lado da história, os guardas. Ah, sim. Os que ficaram como mortos e depois, imagino, saíram correndo dali. Exato. Alguns deles vão até a cidade e contam aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E qual a reação das autoridades? Não é de investigar a verdade, é de controlar a narrativa. Eles se reúnem com os líderes religiosos e, assim, bolam um plano. Um plano para encobrir, né? Isso. Decidem dar uma grande soma de dinheiro aos soldados, suborno mesmo. Para quê? Para eles mentirem. Exatamente. A instrução é para dizerem: os discípulos dele vieram durante a noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. Uma história bem conveniente para eles, mas pouco crível, né? Guardas dormindo em serviço. E um roubo de corpo sem ninguém acordar. Pois é. Mas o texto até menciona que essa versão se espalhou entre os judeus e era corrente na época em que o evangelho foi escrito. Mostrar a força da desinformação, né? E o medo que as autoridades tinham dessa notícia da ressurreição. Uma tentativa clara de conter algo que eles não podiam controlar. Aí finalmente a cena muda para Galiléia, conforme Jesus tinha instruído. O reencontro prometido. Os 11 discípulos vão para o monte que Jesus tinha indicado. E quando o veem... Eles o adoram. Sim, a adoração está lá. Mas Mateus acrescenta um detalhe muito honesto e, assim, surpreendente. Qual o detalhe? Mas alguns duvidaram. Mesmo ali, vendo Jesus ressuscitado? Exatamente. Mesmo naquele momento culminante, a dúvida ainda estava presente em alguns. Olha, essa honestidade do texto é notável. Não tenta pintar um quadro perfeito dos discípulos. Verdade? Incluir a dúvida ali, isso ressalta como a fé humana é complexa, né? Não é um botão que a gente liga e desliga. Fé e incerteza podem coexistir.
E é nesse cenário complexo, de adoração e dúvida lado a lado, Uhum. que Jesus se aproxima e entrega suas palavras finais no Evangelho de Mateus, a grande comissão. O grande envio. Ele começa com uma declaração de autoridade total. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa afirmação é fundamental, é a base para tudo que vem a seguir. Ele não está mais limitado como antes, é o Senhor ressuscitado, com poder universal. Exato. E com base nessa autoridade, ele ordena: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Uma missão global. Para aquele pequeno grupo devia soar imenso. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. É um pacote completo. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Tudo fundamentado na autoridade que ele recebeu. E para sustentar essa tarefa gigantesca, vem a promessa final. A garantia. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Uma promessa de presença contínua. Não estão sozinhos nessa missão. Isso é crucial. Então, resumindo o que a gente viu em Mateus 28, a ressurreição é o evento central, confirmado pelo anjo, pelas mulheres, pelo próprio Jesus. Vimos a tentativa deliberada das autoridades de criar uma narrativa falsa para esconder essa verdade. E tudo culmina na Galileia, com a grande comissão, essa missão universal dada aos discípulos. Que só é possível por causa da autoridade de Cristo ressuscitado e da promessa da sua presença constante. Exatamente. E fica talvez uma reflexão, né? Pensando naquela dúvida que persistiu em alguns discípulos mesmo na Galileia. Sim, Como será que essa honestidade do relato impacta nossa própria jornada de fé? Será que a missão dada por Jesus exige uma fé sem questionamentos ou uma confiança que avança apesar das dúvidas, justamente por causa da autoridade e da promessa daquele que envia? Estarei sempre com vocês. uma ótima questão para a gente continuar pensando.